Mas aí que tá o problema, né? Com todo o conhecimento que você tem da economia, tudo que você já militou aqui no Brasil, você acha que essa ordem de Bretton Woods, ela acabou mesmo? Você acha que vai sobrar alguma coisa dela ou daqui para frente tudo vai ser diferente, como diz o Roberto? Olha, vai tudo daqui para frente ser diferente, porque duas coisas, pelo menos, aconteceram. Uma, que teve uma transcendência importantíssima, são desses fatos trágicos que movem a humanidade, que foi a pandemia. Então, de repente, a pandemia revelou a absoluta insustentabilidade desse modelo de divisão internacional do trabalho, em que, para o Brasil, por exemplo, nós ficamos aqui dependendo da China para importar máscara. Máscara de coisa. Respirador, nosso povo morrendo sem fôlego, e a gente numa fila, governadores desesperados sendo acusados pelo Ministério Público de superfaturamento, porque entramos numa fila. Pelas tanto, o consórcio do Nordeste comprou respiradores, os Estados Unidos tomaram os respiradores porque o avião fez uma escala na Flórida. Percebe? Então, o mundo acordou, na questão das vacinas, enfim, para essa necessidade de uma renacionalização sob o ponto de vista econômico. Claro que agora, naquela noite ali que nós tivemos juntos, eu tentei ponderar isso, porque o nacionalismo na Europa virou um refúgio, não é, o nacionalismo na Europa está sendo o grande pretexto para atitudes xenófobas, não é, para discriminação de imigrantes, para uma série de coisas meio neofascistas, meio protofascistas que estão acontecendo. Não é o caso na questão econômica. Por quê? Porque o mundo não tem condições iguais de produzir e de trabalhar. Se você olhar, por exemplo, a taxa de juros no Brasil é há 30 anos a maior taxa de juros do mundo. E desde 2008, um empreendedor dos Estados Unidos, da Europa, da China, do Japão, do Vietnã, de Singapura, trabalha com juro negativo. Ou seja, se eu tenho uma competição neoliberal sem barreira, cada qual por si, e que o consumidor decida, né, isoladamente de outros valores, o que lhe importa, o que acontece? Quem se financia 30%, 40%, 50%, 60%, 70% de juros ao ano, vai competir com quem se financia a zero? Não fica meu irmão. E esse é o problema, o primeiro grande problema brasileiro. Nós estamos destruindo a nossa base produtiva a pretexto de que somos neoliberais e queremos consumir o bom, bonito e barato sem qualquer ordem de consideração. O resultado cai na conta de dólar e ciclicamente o país quebra. Olhando o grande quadro, o Brasil não cresce. Pela primeira vez na história, passamos 10 anos todinhos, 10 anos inteiros, 11 a 21, crescendo zero. Enquanto a população cresceu aí quase 18% no mesmo período, ou seja, estamos empobrecendo a sociedade brasileira. Então, essas questões estratégicas, não é, a gente tem que posicionar, mas elas revelam uma grande contradição, que é com o que eu acabo concluindo a minha análise. O Brasil tem tudo para resolver seu problema, mas lhe falta uma questão gravíssima, que é a concepção política. Onde é que eu me compenso? É que a política é uma variável da democracia, é a linguagem da democracia. Pode ser que um dia a nação brasileira acorde, enquanto ainda seja tempo. Ô Ciro, mas também tem um negócio, né? E eu vou falar de uma palavra aqui que você foi muito vítima dela e a gente carregou a mesma cruz lá no PDT, né? Que é a polarização. Fica muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa aqui no Brasil com essa polarização absurda, né? Muito complicado. O próprio Congresso acaba se perdendo em questões menores em função disso, né? Comandante, isso não é por acaso. Se, como o amigo faz, a gente tiver em atenção o que está acontecendo no mundo, esse é um sinal dos tempos. Sim. Há um colapso das concepções, isso aconteceu na Europa, quando surgiu uma competição selvagem, agressiva, da China, especialmente, mas do Japão, de Singapura, dos tigres asiáticos, Coreia do Sul, etc., os europeus ficaram ali numa contradição. Eles tinham um produto industrial muito sofisticado que competia solitariamente, qualquer que fosse o preço, por duas razões. A primeira é que eles estavam praticamente sós nesse universo de modernidade. Lá estavam junto com os americanos, estou falando do Atlântico Norte. E a outra coisa é que eles tinham uma ferramenta de financiamento deles, que era o Império Colonial. Pouca gente dá valor a isso, mas repare, agora está acontecendo, agora no Níger,
não é um golpe de Estado ali na região do Sahel, que a gente não dá a menor bola, não presta atenção, mas é bom a gente botar as barbas de molho. Na região do Sahel é o quarto país, Burkina Faso, Mali, e não lembro agora o outro, que acontece uma ruptura do regime, um golpe militar, cujo discurso em comum é um nacionalismo contra as potências coloniais e os seus resíduos. Agora é contra a França. Olha o tamanho do pepino. 2/3 das usinas nucleares que usam urânio na França, o urânio é fornecido pelo Níger. E o general que deu o golpe, se não me engano, Tainti, enfim, o nome dele, o general, primeira providência, declarou uma moratória na exportação de urânio para a França e determinou a retirada de tropas francesas estacionárias lá no território do Níger. Ora seja, o que está acontecendo? São os rudimentos finais, os rangidos de dentes finais de um gravíssimo processo de descolonização que tirou uma das pernas de sustentação da ineficiência, põe aspas nisso, europeia na grande competição global. Por isso eles financiaram o Estado de Bem-Estar Social. Eles criaram um Estado de welfare state para atenuar no território europeu o grande conflito da Guerra Fria. Ora, eles eram o tabuleiro do xadrez. Não existia missa intercontinental. Aonde a coisa ia quebrar em cima era o território deles. Então eles desenvolveram a social-democracia. Qual era a ideia da social-democracia? Era pegar o ideal da igualdade do socialismo com o ideal da liberdade do capitalismo e associar num novo regime que fosse capaz de, vamos dizer, de distensionar o conflito da Guerra Fria. Funcionou. Relativamente, eles produziram as melhores manchas de equidade, de igualdade do mundo, mas financiaram isso com essas duas pernas que sumiram. Primeiro, a solidão concorrencial. Eles não tinham ninguém com competir, portanto, o produto saía deles com o preço que fosse, com isso eles pagavam, né, saúde para todo mundo, educação para todo mundo, subsídio ao transporte, infraestrutura extraordinária, ciência e tecnologia de ponta, etc, etc, etc. E a outra perna é a descolonização. Você imagina, quando acabou a guerra, a Inglaterra, o Reino Unido, dominava a Índia. Não é brinquedo, era uma colônia, até ontem. Né? Dominava trechos importantes da China, Hong Kong como um elemento colonial explícito, mas toda a conexão com a China era, vamos dizer, exploração britânica. E na África, então, nem se fala, né? Não se fala da exploração colonial pesada que financiou isso. Quando morreu essa coisa, eles desenvolveram o neoliberalismo. Então, qual era a ideia? Ora, fica óbvio que o meu produto não está conseguindo competir porque tem uma cunha fiscal muito pesada onerando ele. Então, se eu quero consertar a coisa, simploriamente, eu tenho que diminuir o Estado, portanto, diminuir o custo fiscal sobre o meu produto industrial e, com isso, eu restauro a competição. Ok, retoricamente funciona, mas o povo europeu reagiu, não aceitou esse desmonte e está aí a Europa colapsada com sublíderes. O desastre é que nós não somos a Europa. Nós não temos um estado de bem-estar social, a não ser na nossa Constituição. E o nosso problema nunca foi o excesso de carga fiscal sobre a produção. Pelo contrário, nós temos um excesso de carga na produção porque não temos carga fiscal na especulação patrimonialista. É o único país do mundo desenvolvido, todos os organizados, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais e cobra de quem ganha 2 salários mínimos imposto de renda. Então essa é a grande distorção brasileira. Mas qual é a nossa tragédia? É que quando a esquerda, não é? Quando a esquerda europeia colapsou a nossa também. E aqui, infelizmente, a esquerda é um homem só, que nunca parou para ler um livro, nunca parou para discutir nada e que faz a apologia da ignorância. Essa é a tragédia. Mas, enfim, uma hora dessa eu volto a dizer, o nosso povo acorda.